Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre reforma íntima, um texto sobre perturbação além da morte. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal. Perfeito? Vamos lá. Vamos abrir com o Pai Nosso. Segunda-feira, o grande dia, até às 18 horas, para as almas, né? Reforma íntima. Deixar que o amor, em sua essência, que Jesus nos ofertou, aflore. Esse é o título. Primeiro item, são 10 itens. Primeiro, não ofender-se e não ofender gratuitamente. Escutar, mas sem interferir, pois todos possuem o livre-arbítrio. Não querer usar outra pessoa para ter vantagens, êxito em sua encarnação. Não vampirizar e perceber quando isto ocorre. Ter os ensinamentos como forma de evolução. Ter paciência, mas muitas vezes o não é preciso para a evolução de ambos. Não caluniar, dizer mal, mesmo que não tenha êxito em suas metas de vida. Ajudar espontaneamente, mas não deixar-se envolver. Respeitar o serviço alheio. Buscar a melhor parte da pessoa, mesmo que ela te feriu. Tá bom? Agora vamos para o texto. Ajuda a compartilhar. Vai estar no Facebook da Casa José de Arimateia. Perturbação além da morte. Este é o texto. Vamos lá. A alma, ao deixar o corpo, tem consciência dela própria? Ocorre perturbação? São duas perguntas. Espírito versus alma. Há diferença da forma que cada espírito deixa a matéria. Mas a alma, por este acontecimento do corpo, matéria, ocorre o processo de perturbação pela aceitação, por esta desvinculação. O desenlace do espírito da matéria está ligado ao desenvolvimento de si mesmo, pois há valores éticos e intelectuais por sua evolução no plano físico nessa terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, tá? Pagando, né, nessa encarnação, pagando os nossos karmas e trazendo dos outros também. Então tem que tomar cuidado para não interferir. Não apegar-se e aceitar a transferência para o outro plano. Deixar a matéria pelo desencarne é fácil, porém, após situar-se além da morte. O que acontece após a morte, né? Muitas pessoas falam, é isso e aquilo. Dentro da situação de espaço e de tempo. Perfeito? Contudo, muitos espíritos, embora deixando o corpo, não entendem da sua condição e continuam, por um tempo, ainda a permanecer em vida na Terra, por falta de aceitação, por ter um único ponto de referência. Nunca morre, né? Não é bem assim. Ao deixar o corpo depois de tanto apego, descobre que o espírito é imortal e lamenta muito das oportunidades que teve de pagar os débitos e que não fez por sua experiência física. Muitas vezes o processo de reencarnação pode ser muito mais penoso e demorado, por confrontar-se com a verdade no juízo final.
prosseguindo e negando que tenham deixado a matéria. Né? Aí acaba os obsessores. Está em todos os lugares os obsessores. Só baixar a frequência, acabou o teu dia. Do seu espírito, né? Poucas pessoas, e quando eu falo pessoas, eu falo em espíritos, por sua crença, admitem que há vida depois do túmulo, ainda para saber que muitos espíritos após o desencarne reúnem-se em extensas comunidades para que nas próximas encarnações todo o processo seja menos doloroso. Entretanto, nem todo o espírito tem a visão retrospectiva de suas ações, dificultando sua consciência neste outro lado sobre o desenlace. Nega, né? A gente tem que prestar contas quando a gente passa deste plano para o outro. Aí se faz desentendido. Lembro ainda, é mentiroso que muitas pessoas, ao desencarnarem, parentes e amigos ajudem neste processo. Por experiência realizada nesta casa, que houve aproximação, mais rapidamente a energia foi dissipada. Então não é. A gente vai aprendendo. Contudo, ressaltamos que poderá ocorrer no processo de morte uma visão de outras formas de percepção, mas na verdade o que realmente vale a recepção do espírito para outra esfera é as suas obras. Então falar né, pode até aproximar, mas não. São as suas obras que você fez neste plano. É isso que importa. Perfeito? As suas obras, provocando que, se isto acontecesse, ocorreria de forma lamentável. A pessoa fez só uma lástima que prejudicou outros espíritos, aí vem o outro buscar. Não, são as nossas obras que a gente fazemos e deixamos. Vamos lá. A ocorrência de forma lamentável e de dor por suas atitudes, porque suas vítimas inverteriam os papéis e seria desastroso este acontecimento, né? Quantas pessoas que latrocínio seguido, essa coisa seguida de morte, morreu, como que é isso? Como que estão esses espíritos? Estão todos atribulados. O que eles viraram? Eguns? Rabo de encruza? Então aí são manipulados por casas espíritas para fazer mal para os outros espíritos que estão em ascensão à luz? Pois isso existe, de verdade. Existem muitos trabalhos naqueles lugares onde a matéria é colocada, é só a matéria colocada. Mas tem espíritos que acompanham o enterro. Volta para casa. Então, teve merecimento de ir para o outro plano? É uma incógnita, né? Então é sempre nas ações, né? Mas, sobre esclarecimento de alguns espíritos e pelo grau de lucidez, colaboram para o próprio desprendimento do corpo por compreensão deste fenômeno. Eu acabei de falar, tem espíritos que não, por exemplo, pessoas que foram entubadas naquele processo, vai embora, mas qual o último minuto? Ainda acha que vai voltar, e ainda ele está, acompanha o enterro, fica lá no cemitério, vamos falar logo declarado. Eu já usei pêndulos em cima de algumas sepulturas, está tudo negativo. Eu vejo que tem energia negativa ali. Tem alguns que eu faço oração. Oração, para desprender, né? Desprender para ter evolução. E outros ficam andarilhos. São chamados os planos de absinto, chama. Quando o espírito não se encontra, fica vagando.
Aí fica vagando daqui, vai na casa de um, na casa de outro, vai trabalhar, volta do trabalho, e aí ele não se encontra, arruma, de repente a pessoa estava bem, aí fala assim, a bipolaridade, ali tem alguma coisa espiritual. Também tem a patologia, mas tem, a pessoa está boa, daqui a pouquinho está um horror, né? E aí quem que fica perto? É difícil. Então é complicado. Bom, em resumo, a condição mental e moral do espírito pelo aproveitamento e resolução dos seus karmas determinar o seu despertar depois da morte do corpo. O corpo vai deteriorando. A gente usa tudo errado, não administra, bebe, fuma, sexo e tudo. E aí depois vem a cobrança, aí vai se desgastando. E aí, se aquele espírito tem entendimento do que fez, o desenlace da matéria espírita é muito mais suave, né? Sem apego. E aí tem que tomar cuidado, mesmo que tenha e seja mais suave, ele pode ir para o absinto ou para um brau, que é pior, certo? E aí ele vai atormentar todos que atormentaram. E aí acaba destruindo os outros espíritos, mesmo que ele não tenha. Ele vai fazer isso por malvadeza mesmo. Olha, já me ferraram nessa encarnação, agora eu desencarnei, agora eu vou atormentar. Por isso que as casas espíritas têm todo o processo de desobsessão e encaminhamento. Nem todos os espíritos querem, eles se afugentam, dizem que foi e não foi, e a vida da pessoa continua a mesma. Por quê também? Porque a pessoa não faz a reforma íntima, porque ela acha que fizeram com ela, ela pode fazer com outros também, com outros espíritos. E aí não há evolução. Aí fica tudo estagnado, tá bom? Pessoal, ajuda a compartilhar e dá um joinha. Vai estar postado lá no Facebook da casa. Perfeito? Caso José de Arimateia. Bom dia, que agora eu estou fazendo de manhã. E, mais uma vez, obrigado por estar em seus lares. Amém.